Pode ir, mas já começou a gravação, viu? Hum. Senhor Jesus, Pai de infinita bondade e misericórdia, aqui estamos reunidos em Teu nome nessa noite, Senhor da vida, para pedir que nos ajude nessa conexão espiritual com os nossos benfeitores, com os nossos amigos espirituais, que neste momento podemos acalmar as nossas mentes, o nosso pensamento, desacelerando e mentalizando os nossos mentores, pedindo ajuda da espiritualidade superior, que nos ajude e nos conduza nesse trabalho de amor, de aprendizado, que possamos estar abertos para receber esta mensagem, que todos possam participar de uma forma segundo a necessidade de cada coração. Pai querido e amado, eu te peço que abençoe cada lar, cada um dos seus filhos que estão participando agora desse evangelho, aqueles que não puderam participar e os que ainda virão a ouvir essa mensagem gravada, que a tua graça possa ser derramada em cada vida, Senhor da vida. Pedimos que abençoe o Wellington, que ele tenha inspiração e sabedoria do teu Espírito através dos seus mentores para passar essa mensagem de uma forma acessível aos nossos corações. E ajuda-nos pela tua infinita misericórdia a colocar em prática em nossas vidas, no nosso dia a dia. Pedimos a tua graça, a tua proteção e que fique conosco mais uma vez nessa noite, Senhor. Que assim seja, Mestre amado Jesus. Que assim seja. E vamos a mais um estudo nosso do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós já estamos no capítulo 5, que é o capítulo intitulado Bem-aventurados os aflitos. Nós já estamos no item 25, a melancolia. Tá? Qual que é uma coisa que eu repito muito aqui, né, que é bastante interessante a gente já começar relembrando, né? Esse capítulo, ele tem uma visão totalmente, tudo no Evangelho é assim, né? Mas esse de forma bem mais acentuada, ele tem uma visão voltada ao espírito imortal que somos, tá? Se você pegar o Evangelho e analisar as palavras, o texto, se você estudar o Evangelho com os olhos voltados somente à encarnação, ao Espírito encarnado, ao Espírito enquanto encarnado, fica muito difícil o entendimento. E vão ficar lacunas, né? Porque ele não é voltado para isso, né? A mensagem do Evangelho, principalmente aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o que a gente está estudando, é uma mensagem que ele é voltada para o espírito imortal que somos. Tá? Por isso que muitas vezes gera alguma confusão nas pessoas que vão estudar o Evangelho. Isso eu falo por experiência própria. Eu já li, já reli o Evangelho, mas se você lê com os olhos voltados ao espírito encarnado somente, ficam lacunas. Tá? O Evangelho, uma das funções do Evangelho era abrir os nossos olhos para essa visão de espíritos imortais que somos, certo? Por que eu estou falando isso hoje já no nosso introito aqui? Porque esse item aqui, assim como o item que a gente estudou na nossa última aula, que vocês lembram que na nossa última aula nós estudamos esse item 24 aqui, que é intitulado A Desgraça Real, né? Onde, pela visão do espírito, a desgraça real é praticamente o inverso do que a gente considera, enquanto encarnados, desgraça real. Então, se você analisar pelo olhar somente do espírito enquanto encarnado, isso aqui, por exemplo, é uma parte já, esse item 24, o 23, o 25 e os seguintes aqui todos, né, desse capítulo Bem-aventurados os aflitos, eles acabam não tendo tanto sentido, tá? Então, eu já estou fazendo esse introito, né, porque a gente está construindo aqui juntos um estudo. Como que a gente constrói ele, né? A gente pega lá do início e vai vendo aqui as informações da didática que Allan Kardec utilizou para montar aqui a estrutura, né?
do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai vendo, inclusive, isso que a gente comentava agora antes do início da aula, né? Que é uma coisa relacionada à outra. Eles separam isso didaticamente para passar para a gente por temáticas. Essa temática, bem-aventurados os aflitos, na Terra, enquanto encarnados, ela não faz sentido. Ninguém aqui busca a aflição. Tá? Só para a gente ter esse viés. Então, vocês conseguem entender essa questão? Ninguém aqui, e a gente como espírita, principalmente, a gente ouve isso, né? O espírita parece que gosta de sofrer, né? Aprecia. Não, a gente simplesmente reconhece que tem uma necessidade, tem um objetivo em cada um dos obstáculos que a gente tem que passar, mas a gente tenta transcender o olhar limitado de espíritos encarnados para poder vislumbrar, pelo menos, com a visão do espírito imortal que somos, que passa por diversas experiências, que passa por diversas encarnações, que tem diversas oportunidades e vai se evoluindo, né, conforme vai passando por essas oportunidades, por essas diversas encarnações. Tá? O item de hoje, não diferente, né? Por isso que a gente está justamente falando nesse introito com relação a isso, né? Ele vai dar uma visão do espírito, tá? Daqui a gente não está falando limitadamente do espírito enquanto encarnado, é mais amplo que isso, tá? Então, é muito importante a gente já entrar no nosso estudo com essa consciência. Vejam, ó, pelo próprio texto. Ele vai nos explicar hoje, como eu já tinha até feito uma introduçãozinha no final do nosso último estudo aqui, com relação à melancolia. Eu falei, inclusive, no final do nosso último estudo, com relação à tendência que a gente tem, inclusive, de sentir mais essa melancolia, esse sentimento que vai ser detalhado para a gente aqui, em determinados horários, né? Existe a tendência maior do ser humano de sentir a melancolia no final da tarde, no início da manhã também, mas mais para o final da tarde é mais comum, isso atinge mais seres humanos aqui encarnados. Então, ele vai nos dizer o que qual que é o fundamento, qual que é o motivo disso. Porque durante a nossa passagem aqui, todos em algum momento nos sentimos meio melancólicos, por mais que a gente não saiba nomear que aquilo ali é melancolia. Mas a gente vai perceber e vai conseguir identificar, com esse estudo desse item 25 aqui do Evangelho, o que é a melancolia e por que a gente sente. Tá? Qual que é a causa disso, qual que é o causador. Então, ele já inicia o capítulo nos questionando, se a gente sabe. Sabeis por quê? Às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida. Veja, aqui alguns pontos. Ele vai, obviamente, no Evangelho aqui, o texto vai aprofundar muito mais com relação a isso. Mas, já dando algumas luzes sobre o que a gente vai analisar hoje. Ele vai falar dessa tristeza, e essa tristeza, gente, saibam, existem vários tipos de tristeza, tá? Ele vai falar sobre essa da melancolia. Então, ele já está dando alguns detalhes aqui para a gente. É uma vaga tristeza que se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida. Todo mundo, em algum momento, pode ser um momento bom, um momento ruim, a gente tem uma certa melancolia, e a gente consegue identificar isso como? É uma tristeza que simplesmente se apodera sem motivo algum, sem nenhum motivo visível, ela vem e se apodera do nosso coração, mas essa melancolia, ela é passageira. Tá? O nosso espírito, ele entra num estado melancólico ali, mas depois, de novo, ele se contenta com a situação de espírito preso a um corpo carnal e ele prossegue, ele sabe que aquilo ali tem um objetivo. É como se ele passasse por um cansaço durante esse processo nosso encarnatório. Entendam como isso. Tipo, para nós aqui, o que seria equivalente a isso? Seria equivalente àquele cansaço que a gente sente no final do dia, mas aí que aí a gente dorme, a gente descansa, a gente repousa, e no outro dia a gente está com a energia ali recuperada para encarar um novo dia de batalha. Isso aí, o sinônimo disso, vamos dizer assim, o equivalente a isso para o espírito é essa melancolia, né? E ele vai nos explicar o porquê, né? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota. Veja, ele está falando justamente isso. O equivalente nosso aqui é justamente isso. Então, ele vai falar que vai se esgotar com a condição de preso a um corpo que o limita, né? Por isso, ó, ele fica aspirando à felicidade e à liberdade.
Então, esse espírito tem vezes que ele chega numa consciência tal, nós, né, enquanto encarnados aqui, o nosso espírito, ele chega em uma consciência tal de que isso é uma prisão. Ele se vê preso, ele se vê limitado, enquanto espírito, porque está preso a um corpo carnal denso. Como que a gente sabe disso e onde a gente tem relato disso? O próprio estudo dos mensageiros ali, desde do nosso lar, mensageiros, os missionários agora que a gente está estudando também, a gente tem notícia durante essa série do André Luiz, de algumas das qualidades que um espírito liberto do corpo carnal, ele possui. Nós não vimos agora na nossa última aula a questão da visão ampliada com relação ao equipamento humano ali, o corpo humano, o funcionamento, ele consegue ver dentro do cérebro as ligações acontecendo ali, algumas ligações químicas, aqueles corpúsculos circulando no sangue de um outro espírito no processo de desencarne. Então, a gente tem notícia ali de algumas das maravilhas que o nosso espírito, ele liberto, né? E ali a gente não está falando ainda de praticamente nada da capacidade que um espírito de luz, por exemplo, tem. Tá? Então, ali a gente tem notícia de algumas coisas que alguns espíritos que alcançam um pouco ali de luz através do trabalho, eles já conseguem executar. Né? Ali a gente vê influência, às vezes, do Aniceto para poder ampliar, né, através de uma oração, de um pedido ali, ampliar a visão de André Luiz para que ele pudesse estudar aquele caso e todas as reações que estavam acontecendo no desligamento daquele veículo, né, no desencarne daquele senhor que ele analisa. Então, a gente vê algumas, né, das capacidades que esse espírito tem. Tá? Então, enquanto encarnado, o que acontece? Em alguns momentos, esse espírito ele toma consciência do quanto esse corpo o limita. E se esgota, acaba esgotando essa energia. Por quê? Porque ele tenta se desprender. Tá? E o Evangelho vai nos dizer isso, vai nos ilustrar isso. Ó. Jungido, ou seja, unido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Ele se esgota porque é como se a gente, enquanto espírito, unidos como nós estamos ao nosso corpo, quando esse espírito ele toma consciência de que o corpo é uma prisão, ele tentar sair dessa prisão. Só que assim, não consegue, obviamente, né? E ainda bem que não consegue, né? A gente só rompe quando realmente esse corpo esse espírito e o corpo eles são separados quando há o processo de desencarne. Natural ou, infelizmente, né? Como a gente vê, inclusive na nossa sociedade, isso acontece muito, por meio do suicídio, que não é uma forma adequada de se fazer isso, mas, né, o normal é o natural, a gente cumprir com o nosso plano encarnatório. O suicídio é uma falta ali que acabam os espíritos cometendo. Nós, né, enquanto espíritos falhos, a gente acaba cometendo essa falta. Mas veja, quando esse espírito ele toma essa consciência, ele tenta se libertar desse corpo, ele meio que se debate ali, fica se debatendo contra as próprias forças, contra a força que unge, né, que junge o nosso espírito ao corpo, né, espírito, corpo e perispírito. Então, isso causa um esgotamento nesse espírito. Somos nós. Isso vai causar esse sentimento justamente de melancolia. Tá? Aí, o que acontece? Como que a gente sabe que isso aqui é passageiro? Porque o próprio Evangelho nos diz, ó, reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo, e como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidez e a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Tá? Esse, pessoal, é aquele estado que muitas vezes, ainda que esteja ocorrendo tudo assim dentro dos conformes, tudo bem, né? Não tem ninguém com algum problema grave de saúde na família, não está passando por uma batalha muito difícil, mas você ainda assim não consegue se achar feliz. Muitas pessoas conseguem identificar esse sentimento de melancolia por isso, porque o espírito, quando cai num estado de melancolia, você não encontra felicidade em nada. E nesse momento, pessoal, o nada é nada mesmo, tá? E ainda bem que é uma situação bem passageira. Nem mesmo na própria caridade, esse espírito aí, ele não vai conseguir enxergar a felicidade plena. Por quê?
Porque ele vislumbra, enquanto espírito, a felicidade plena que é do espírito mesmo, o espírito livre. Tá? Por que as pessoas que servem geralmente têm menos melancolia? Porque no serviço ali, esse espírito ele acaba angariando novas forças. Tá? Isso aqui eu não estou falando no sentido figurado. Quando a gente se doa a trabalhar para o próximo, as energias que a gente movimenta, elas recarregam a fonte de energia nossa do espírito. Pode perceber, qualquer um aí que faz algum tipo de tratamento de serviço voluntário, né, que faz algum tipo de trabalho, participa de algum tipo de trabalho, quando você está ali naquela doação, por mais que você esteja na doação, você esteja despendendo de si, é uma coisa até estranha, né? Eu passei por isso essa semana agora e eu atento, eu percebi. Você não sente nem fome na hora que você está fazendo as coisas ali. Eu estava ajudando na montagem aqui numa festa junina que vai ter do nosso centro. E assim, quando você está lá, enquanto você está naquele ambiente ali que você está servindo, você está se doando, ao mesmo tempo seu espírito está sendo totalmente recarregado de boas influências e de boas energias. Então, você se cansa menos, você absorve novas energias quando você está trabalhando no bem. Tá? Isso aí a gente tem relatos também em diversas obras aí da doutrina espírita que funciona dessa forma. É como se você está se doando ali, você tá, ao mesmo tempo você está tomando um passe. Então, essas energias elas retornam para você, enquanto você está, né, exigindo de si ali para o trabalho para o próximo. Então, essas pessoas tendem a sentir menos a melancolia. Quem trabalha diretamente, né, se dedicando ao serviço ao próximo, tende a sentir menos melancolia. E não é porque tem menos tempo de pensar ou alguma coisa assim, é porque tem mais energia mesmo. Esse espírito não, ele encontra a felicidade também, né, um vislumbre dessa felicidade no servir ao próximo, e aí não faz com que ele caia nesse estado aí de ficar se julgando não poder ser feliz enquanto não se libertar do corpo. Né? Então, a melancolia tende a se abater menos sobre esses espíritos que se doam ao trabalho ao próximo, seja ele de qualquer espécie que for. Tá? Mas quando você tem aquele objetivo que você se doa naquele objetivo ali, e aí existem várias formas de realizar esse trabalho, tende a sentir menos melancolia. Também, uma outra visão que a gente tem que adentrar nesse estudo de hoje é não confundir o sentimento de melancolia com a tristeza profunda ou com a tristeza causada, né, motivo da depressão. São sentimentos, são situações diferentes, tá? Qual que é o entendimento que eu tenho hoje sobre, por exemplo, a depressão? A depressão, ela causa uma tristeza, mas como um sintoma da doença. Por quê? A depressão, ela atinge o nosso organismo e ele para de produzir determinadas substâncias que causam esse sentimento de contentamento, de felicidade. Tá? Então, é um sintoma. Muita gente fala, mas fulano estava feliz e tudo mais, tem depressão. É um sintoma. O organismo para de produzir certas enzimas, certas substâncias que nos causam um sentimento de contentamento e de felicidade, certo? Uma das principais diferenças tende a ser algo mais prolongado. A melancolia aqui, como a gente está falando, é aquele cansaço que o espírito se recupera quando ele toma as forças dele de novo e para de se abater. Né? Se né, o organismo estiver organizado de uma forma que não se prenda, né, obviamente, mentalmente a esse sentimento de melancolia, é algo passageiro. O Evangelho vai nos dizer isso, tá? Então, e é justamente nesse parágrafo que a gente vai entrar. Ele vai dizer, crede-me, resistir com energia a essas impressões que vos enfraquecem à vontade. E é algo interessante, veja. Por que é o interessante disso aqui? Conhecendo é mais fácil. Se você tem o Evangelho é sempre um convite a nos conhecermos, né? Além de tudo, né? Então, se você tem esse conhecimento de que isso é um sentimento que, no geral, se abate sobre a humanidade, você tem conhecimento que isso, em determinados momentos, vai se abater sobre você, que é a melancolia. Sabendo disso e sabendo identificar, o nosso coração fica muito mais tranquilo por saber que hoje estou melancólico, mas é algo passageiro, provavelmente já amanhã pela manhã já não estarei mais. Sabe? Isso aí é uma das formas de resistir, que é
a nossa orientação do próprio Evangelho. Né? Crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. A contrário senso, essa orientação também é de não alimentar esse tipo de sentimento quando ele nos abate. Tá? Nós vimos, inclusive, e é muito interessante essa questão dos estudos se complementarem, né? Nós vimos, inclusive, na série André Luiz, a questão das pessoas que alimentam o sentimento da doença, da debilidade. Né? E isso acaba gerando os reflexos. Vejam, não sou eu que estou falando, o Evangelho cai, ó. Reconhecendo inúteis, né? O espírito reconhecendo que são inúteis os esforços para sair do corpo, cai no desânimo. O espírito ele está falando aqui. Por que eu sei que é o espírito? Porque ele está falando aqui, ó, logo na sequência, como o corpo lhe sofre a influência, o corpo sofre a influência do espírito. Tanto que hoje a gente tem conhecimento de que as doenças que nós manifestamos no nosso corpo são doenças que se abatem primeiramente sobre o nosso espírito. Tá? O corpo sofre a influência do espírito e não o contrário, certo? Então, como o corpo sofre a influência desse espírito, o espírito caindo no desânimo, o que acontece com nós, enquanto organismo aqui, enquanto com o nosso corpo? Vai sofrer essa influência, vai cair no desânimo também. Tá? Qual que é o perigo aqui de se prender nesse tipo de sentimento? O que isso pode gerar se a gente fica preso no sentimento de melancolia? Se a gente não tem, né, muitas vezes, essa noção de que é algo que é comum acontecer de tempos em tempos, mas que é algo passageiro. O que isso pode gerar? Alguém tem alguma ideia? Vamos lá, gente, pode participar, eu quero ouvir a vozinha de vocês. Pela falta de conhecimento, quando a gente não tem esse conhecimento, pode gerar uma angústia também, né? E essa melancolia é uma sensação assim, de saudade que você não sabe explicar. Mas parece que você está com aquela saudade de uma coisa que você não sabe o que é. Então, essa necessidade, né? O espírito, né? Sentindo-se preso, igual você falou, né? E da liberdade do que tinha antes, né? E aí passa para a gente esse sentimento. É um sentimento de angústia, né? De tristeza. Isso daí também, essas melancolias também costuma dar muito no entardecer, nas épocas de No Natal entardecer mesmo. também, na época de Natal, nas épocas natalinas também. Tem até um estudo que fala sobre isso, da época de Natal, nas épocas de Natal, que tem essa melancolia que muitas vezes se acentua nisso daí também. Essa Cida, saudade... oi. Tem muita gente, boa noite. Tem muita gente também que Noite. sente quando está aniversariando, né? Sim, Assim, que eu vejo uma forma de celebrar a vida, mas tem gente que fica melancólico, triste. tem. Aí, às vezes, a Isso gente não sabe se é porque, às vezes, os anseios que não foram, né, como se diz, os desejos talvez não tenham sido resolvidos, ou com essa angústia mesmo, mas tem gente que fica melancólico, né? sim. Também é assim, tem gente que às vezes não gosta da questão do corpo, do envelhecimento. Então, assim, eu acho que tem muito a ver também com essa tristeza, né? Que a gente sente que a gente está aqui de passagem, na realidade, né? Nossa verdadeira pátria não é aqui. Então, a gente às vezes tem esses lances aí de saudade, né? Da nossa pátria espiritual e que fica essa saudade, né? Mas é como você diz, Weta, a gente não pode deixar fazer morada, né? E Né? uma forma é você sorrir mais, se alegrar, porque além do trabalho social, além de você se fortalecer na prece, nas amizades que a gente, né, as amizades que realmente lhe fazem bem, eu vejo assim que o exercício também físico ajuda muito. Eu tiro exemplo porque eu participo do grupo de Pilates e assim tem muitas senhorinhas. E tem umas assim, pela idade, melancólica, às vezes tem a questão umas que já estão viúvas.
E a gente vê que quando elas vão para a aula, é uma alegria, dão risada. Isso aqui para mim é uma terapia. Elas olham, eu saio daqui renovada. Então, assim, do jeito que o trabalho social também a gente sai renovado, né? Um exercício, você praticar também um exercício, porque a gente sabe que mexe, né, com o organismo, com os hormônios, então ajuda muito. Sim, principalmente se for em grupo. Atividades em grupo, no geral, são muito indicadas para isso, tanto para melancolia quanto para uma das coisas, né, que Aulas eu ia falar, coletivas. a depressão também, né? Também sempre é indicado o exercício físico, porque ajuda o corpo a se restabelecer, né? Se reorganizar, se restabelecer, produzir de novo ocitocina, poder ter esse sentimento de dever cumprido, essa felicidade que vai voltando. Uma das coisas, né? Se prender demais à melancolia, né? Alimentar demais esse sentimento de melancolia, pode transformar essa melancolia, talvez, né? Numa depressão, por exemplo. Que aí já é algo mais prolongado, mais difícil de tratar também, né? Dependendo do caso aí. Aníbal, pode falar. Opa, boa noite. Boa Rapaz, noite. a melancolia, né? A gente, de certa forma, a gente pode falar, até está falando aí no Livro dos Espíritos, na Lei do Trabalho, né? O ser útil, que você bem falou aí, lei de sociedade. A gente nasceu para estar em sociedade, né? Muitas pessoas, elas, quando... A gente também tem que ver, abrindo aqui um parênteses, não se trata só do mental, né? A gente tem que ver que, às vezes, também existem alterações químicas, devido à alimentação e por aí vai, Sim, hormônios, sim. que corroboram com o estado mental, fazendo com que essa melancolia, essa depressão, ela se acentue, né? Mas a necessidade de estar em sociedade, né, de se ver, da pessoa ser vista, porque todos temos essa necessidade, né, de ser visto, de e sermos escolhidos, digamos assim. E as redes sociais hoje, né, a felicidade, muitas pessoas entram nesse estado de melancolia por achar que as outras pessoas são felizes e ela não é, né? Comparação. Comparação. Quanto aos idosos, é interessante. Na antiguidade, os idosos eles serviam como orientadores, né? Então, quando você tem dúvida, você buscava os idosos. Hoje em dia, os idosos, na sua grande maioria, são abandonados. Então, isso provoca, por si só, um estado de melancolia. E é nesses momentos que eles vão para essas aulas que eles são vistos, que eles podem conversar, interagir, que é uma necessidade que nós temos enquanto pessoas, né, enquanto espíritos que devemos viver em sociedade, e por isso provoca, quando eles estão fora dessas aulas, ficam melancólicos, ficam tristes, depressivos, né? Então, Sim. trabalhar, viver em sociedade é o que é necessário para a gente não entrar nesse estado, né? É como eu Sim. vejo. É uma dificuldade, né? É uma dificuldade de viver em sociedade, porque a gente está falando sempre de você ceder em algo e contando, né, para essa relação social assim minimamente certo, contando que a outra pessoa com a qual você está se relacionando ali na sociedade, ela vai ceder também. Então, né, não existe um relacionamento assim que seja de mão dupla, de via única, né? É o dar e receber a todo tempo. Então, é uma dificuldade. Todo mundo que trabalha com o público, se você for conversar, é difícil lidar com pessoas, né? Porque nós somos todos diferentes e a gente quer que as pessoas sejam iguais a gente, né? Ou, às vezes, num modelo até, né? A gente quer, muitas vezes, né? Isso gera também uma frustração nessas relações sociais. Isso está ligado com a melancolia também, tá, gente? Por isso que eu estou aprofundando. A gente espera, às vezes, qualidades no outro que nem a gente mesmo tem. A gente nem cultiva na gente, mas espera que o outro tenha essas qualidades. Isso gera uma frustração e a humanidade, no geral, ela vem trilhando um caminho, né, um pouco complicado aí, porque as pessoas muito facilmente desistem uma das outras, né, ao invés de aplicar a paciência e perdão e tudo aquilo que Jesus veio e nos exemplificou, a gente muitas vezes prefere afastar. No modo geral, a gente prefere hoje em dia se afastar e se afastando de pessoas.
Quando a gente vê, a gente está isolado, cada um no seu mundinho, que é o que está acontecendo hoje em dia, muitas vezes com os idosos. As famílias não têm mais esses hábitos mais coletivos dentro das próprias famílias, né? Você não vê mais aquela casa de avô, de avó, que todos os parentes vão para lá no final de semana e ficam lá e conversam, e brigam, e discutem, e vivem em sociedade ali, né? A gente não vê quase isso mais, não é algo tão comum como era, por exemplo, na época da minha mãe, do meu avô, né? Que as famílias realmente se reuniam, eram mais unidos. Hoje em dia, é meio que cada um por si, isso gera essa sensação de não pertencer a algo, isso gera essa sensação de melancolia também. Veja, isso é uma questão... Janete, acho que você tinha levantado a mão, né? Oi, boa noite. Boa noite. Não, é só para, assim, como vocês falam sobre essa saudade, né? A melancolia como uma saudade, e realmente eu acho que todo mundo já passou por isso, é como se não pertencesse a esse lugar, não é nem só a falta de grupo, de alguma coisa, que é como se de vez em quando a gente parasse assim, eu não sei se com algum de vocês, né? Mas parar assim, dizer assim, parece até que a gente não faz parte dali, não do grupo, mas dali, daqui mesmo, entendeu? Uma falta. E aí a gente, tipo, dá aquele clique, né? Nossa, aí volta novamente e continua a sua vida natural, porque se a gente, como vocês falaram, se deixar se abater, aí vai entrar numa tristeza maior, prolongada, e aí vem a depressão, aí vem a ansiedade, tudo. Mas essa falta de não estar, de não olhar assim A para. gente se sente deslocado, né? Exato. Acho que essa coisa da melancolia, dessa saudade que vocês falam. Eu vejo isso como uma saudade do mundo espiritual mesmo, que o nosso espírito sente e isso reflete no nosso corpo. Por que a gente não consegue muito bem nomear e especificar? Porque enquanto a gente está aqui consciente, preso no corpo encarnado aqui, a gente não tem acesso a essa lembrança, né? Total. Mas quando o espírito quando está em sono, inclusive, a gente tem algumas lembranças, tem as memórias do mundo espiritual de algumas coisas, né? A gente fala, conversa com o nosso mentor, a gente é levado para fazer tratamento, a gente é levado para fazer estudo, então tem toda uma vida que a gente vive durante o nosso sono, né? Que é o nosso sono útil. Isso influencia, né? Isso cria ali essas lembranças no nosso espírito, e por isso essa sensação de saudade de algo, mas sem saber definir o algo. Essa saudade é a saudade da vida do mundo espiritual, tá? É isso que é esse sentimento de melancolia aí, que muita gente relata como essa saudade, assim, indizível, né? Uma coisa que você não consegue nomear. Saudade, mas não sabe do que é essa saudade. É o reflexo, né, do espírito no nosso corpo, da saudade que aquele espírito sente da vida espiritual, enquanto liberto, enquanto não cativo em um corpo. Tá? Por isso esse sentimento de deslocamento, de não pertencer. Porque a gente vê a vida aqui, enquanto encarnado, a gente sente que a gente pertence, na verdade, ao mundo espiritual. Isso é um despertar, é algo. Por que é algo natural e por que está esse sentimento em específico aqui no Bem-aventurados dos Aflitos? Porque é algo natural do nosso ciclo evolutivo aqui na Terra, encarnados agora nesse tempo. Tá? Nós estamos tendo um despertar do espírito. Vocês entendem? A gente está ainda nessa infância espiritual ali engatinhando e tentando ensaiar os primeiros passos da vida espiritual mesmo. Então, né, nessa transição planetária e tudo mais. Então, isso aqui é algo completamente natural. É com isso que a gente tem que lidar. Né? O que a gente vê hoje em dia? Alguns desequilíbrios. Aproveitando a questão do deslocamento que a gente sente quando a gente está com melancolia. A gente se sente deslocado, a gente se sente fora de casa, vamos dizer assim, como se a gente não tivesse casa, né? A gente sente que a gente não pertence. Não pertence ao quê? Ao planeta mesmo. A gente não consegue ter essa noção, né? Mas é a isso, justamente, que esse sentimento nos refere. Nós vemos, na nossa sociedade atual, muitos desequilíbrios que são causados pela necessidade doentia que nós desenvolvemos de pertencimento em algo. E, às vezes, a gente busca isso nos lugares errados, né? Como o próprio dos espíritos, né? Ainda no estágio evolutivo aí da infância espiritual. Como que a gente
identifica isso? O quanto de pessoas que são adeptas a algum tipo de teoria da conspiração hoje em dia. O quanto que as pessoas se classificam, gostam de se rotular. Eu pertenço a determinado grupo, eu pertenço a determinado grupo. Tá? Então, isso é um sentimento normal também. Às vezes a gente vê aí os maiores absurdos aí, que as pessoas começam a professar, né, sabendo às vezes no íntimo que aquilo ali não tem o menor sentido, mas simplesmente como forma de pertencer a algum tipo de grupo. As teorias da conspiração estão relacionadas muito a isso. Ganha muito adepto, por quê? Por conta do sentimento de pertencimento, independente do que seja pregado. Tá? A gente tem aí, agora, em 2026, a gente tem... Agora não se fala mais tanto nisso, mas alguns anos atrás, aí, muito terraplanista, né? As pessoas que né, acreditavam numa teoria da conspiração tamanha de que a Terra era plana, que não é um planeta redondo, como a gente tem, né, a informação. E de que todo o resto também seria todos os planetas planos, né? Mas, então, você vê que uma pessoa, né, ela tem o conhecimento, ela chega a negar conhecimento, chega a negar a ciência, chega a negar qualquer tipo de fato, para poder pertencer a um determinado grupo que prega que aquilo ali não é real. Tá? Isso aí a gente vai ver vertentes disso na política, na ciência, em tudo quanto é campo, na religião, né, em todos os campos vai ter esse tipo de desequilíbrio motivado pela necessidade doentia que a gente mesmo desenvolveu em nós de pertencer a algum grupo, tá? De ter esse pertencimento. Por quê? Porque o início disso tudo, o start disso tudo é essa melancolia, essa saudade que o espírito tem de algo que para ele agora é inacessível, que é viver a vida liberta e plena do mundo espiritual. E aí a gente acaba deslocando isso para algum tipo de saudade, acaba tentando nomear às vezes e acaba fazendo essa confusão, cai nesse desequilíbrio. É algo que é importantíssimo para a gente ter essa noção. Ó, sentimento de melancolia. Algumas coisas que eu destaquei, né? Essa questão de ser passageiro e saber que isso é passageiro nos ajuda a passar por ele. Tá? Orientação do evangelho. Né? Crede-me, resistir com energia a essas impressões que vos enfraquecem à vontade. Então, são inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor. Tá? Mas não as busqueis nesse mundo. E agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem, para vos instruírem acerca da felicidade que ele vos reserva. Lembra que eu falei no início do nosso estudo, né? O que o Evangelho nos convida a fazer? Deslocar o nosso ponto de vista, limitado aqui de encarnados, acima e ver que nós somos espíritos imortais passando por uma experiência carnal aqui, imortal. Tá? Presos temporariamente a um corpo físico, para poder passar pelos obstáculos que a vida aqui na Terra nos oferece e, com isso, angariar recursos evolutivos. Então, o Evangelho ele vai nos convidar, principalmente nesse capítulo aqui, diversas vezes a fazer, vamos dizer assim, a deslocar esse ponto de vista, a abrir mais essa mentalidade para olhar para as coisas mais com o olho do espírito. Por quê, gente? Não adianta a gente negar de qualquer forma, porque se a gente analisa só pelo olho físico aqui, se a gente analisa só o período de uma encarnação, mas muitas, a maioria das coisas não faz qualquer sentido, né? Então a gente tem que lembrar sempre de quando essas coisas não fazem sentido, às vezes a gente não tem entendimento de saber, né? Por exemplo, a melancolia, a gente não consegue entender ela ainda, por quê? Porque é uma coisa do espírito refletindo no corpo. Então, a gente não vai ter consciência, enquanto encarnados aqui, do que é realmente. Né? O Evangelho vai nos trazer luz, sim, mas a gente só vai entender isso realmente enquanto a gente estiver na pátria espiritual e não preso ao corpo. Tá? Por isso que ele fala para não buscar essas felicidades nesse mundo. Todo mundo busca por felicidade, mas não busque elas nesse mundo, porque aqui você vai se frustrar. E isso vai te levar a essa exaustividade aí da melancolia. Né? Que Deus que prepara a felicidade verdadeira para a gente, mas não é aqui. Jesus fala isso, né? O meu reino não é desse mundo e a felicidade não é desse mundo. Então, aguardai pacientemente o anjo da libertação. O que ele está falando aqui, anjo da libertação, na verdade? É aguardar pacientemente sua morte. Né? O desencarne do corpo físico aqui.
Então, né, nossa, é um choque. Está escrito no Evangelho para eu aguardar pacientemente a minha morte. Sim, aguarde, ela vai chegar. Né? Mas aqui o Evangelho, mais uma vez, ele está falando de um ponto de vista do espírito imortal, tá, gente? A libertação que ele fala, que ele não fala morte, ele fala libertação. A libertação é a libertação do corpo. Então, para vos ajudar a romper os liames que vos mantém cativo o espírito. O que mantém o nosso espírito cativo? O que é ser cativo? É estar preso, né? É estar numa gaiola, numa jaula. O que é essa gaiola, essa jaula do espírito? Para nós aqui, é o nosso corpo físico, tá? Então, aqui ele está falando justamente do desencarne natural. Por que ele fala aguardar e pacientemente? Porque a lei de Deus tem que ser seguida. A gente não pode transgredir por conta da melancolia e tentar abreviar a nossa existência. E isso, a gente, como espírita, a gente tem, né, relatos e relatos aí para falar que a gente sabe que isso não dá certo, não é assim, né? E nós temos que respeitar a lei de Deus e principalmente nessa questão de não abreviar uma existência, de tudo que envolve. Tá? Então, né, aguardar pacientemente o anjo da libertação para vos ajudar a romper os liames que vos mantém cativo o espírito. E lembrai-vos de que, durante o vosso degredo na terra, lembra que a gente falou muito hoje aqui de saudade? Essa saudade é esse, a gente é enviado como espíritos degredados para cumprir uma pena aqui, vamos dizer assim. Né? Então, enquanto a gente não alcança a evolução para orbitar orbes mais puros, mais felizes, a gente vem aqui para cumprir uma missão e depois retornar à pátria espiritual. Então, o que ele vai nos orientar? Lembrai-vos de que durante o vosso degredo na terra, tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Ou seja, o Evangelho está nos falando aqui do quê? Planejamento encarnatório. Tá? Essa missão que não suspeitais é o nosso planejamento encarnatório. Nós não viemos aqui a passeio. Tá? Nós viemos aqui cumprir com determinadas tarefas. Todos nós temos as nossas missões. Né? Nós encarnamos, né, ao dizer do próprio Evangelho ali, para a gente sofrer o nosso burilamento espiritual. Basicamente é isso, para a gente vir aqui, passar pelas provas e expiações que a gente tiver que passar e se desenvolver a partir disso. Tá? Desenvolver a paciência que a gente não tem, diminuir o orgulho nosso que ainda é muito alto, a vaidade nossa que ainda é muito alta. Então a gente vai lidar com situações que atacam isso diretamente. Tá? Os principais problemas aí, egoísmo e vaidade. Egoísmo, vaidade, orgulho. Né? Então, desenvolver mais o amor ao próximo, desenvolver mais a paciência, a coragem, a confiança, a fé. Tá? Então, tudo isso aí faz parte da missão a qual nós fomos designados ao encarnar aqui na Terra. Ele fala ali, né, às vezes, não suspeitais. Mas, quando a gente começa a olhar por esse olhar do espírito, essas coisas meio que nos saltam aos olhos também. Por que eu estou passando por isso? No que eu tenho dificuldade? É só você começar a olhar esses detalhezinhos assim, o que eu tenho dificuldade? Eu tenho dificuldade em manter-me uma pessoa paciente, resiliente. Então, vão te aparecer provas, e você vai verificar justamente isso, né? Que vão te aparecer provas, obstáculos, situações, e que vão te fazer exercitar isso. Né? E isso é necessário para o nosso burilamento. Então, a gente tem que lembrar isso. A gente está aqui cumprindo algo, cumprindo uma missão. Então, olhar para isso. Olhar com os olhos do Espírito também é olhar para isso. Tá? E aqui ele vai dar alguns exemplos. Por quê? Ele não está falando aqui que todos nós viemos aqui com uma missão, e muitas vezes a gente, no início aí da nossa jornada dentro do Espiritismo, a gente começa a abrir os olhos e a gente vai lá em cima também, né? A gente tende a ser muito 8 ou 80. A gente acha que a nossa missão é salvar o planeta todo. Às vezes a nossa missão é simplesmente ouvir a pessoa que é mais difícil da nossa família, trazer para perto, juntar. Às vezes a nossa missão é simplesmente ser um bom filho, às vezes é ser um bom pai, ser uma boa esposa, ser um bom profissional na área que se atua, qualquer que seja ela, né? Olhar mais para o próximo, servir através do seu trabalho, servir através da sua vida.
Né? A gente não está falando aqui de missão de algo assim mirabolante, tanto que os próprios exemplos do evangelho aqui, né, as diversas obrigações que Deus nos confiou, né, ou seja, né, dedicando a vossa família. Veja, ele utiliza só ele. Isso aqui não dá uma ideia para a gente de onde que vai estar as nossas dificuldades, onde que vai estar as nossas missões. É o único exemplo que o evangelho utilizou aqui, né, ao falar sobre planejamento encarnatório, é dedicando a vossa família. O outro é genérico, né? Cumprindo as diversas obrigações que Deus nos confiou. Mas o dedicando-vos à vossa família ali, ele não está no texto ali à toa, porque é na família que a gente tem, geralmente, as dificuldades. Se ele está falando de planejamento encarnatório, a gente já tem o conhecimento de saber que o planejamento encarnatório nosso, ele é extremamente ligado ao planejamento encarnatório daqueles que nos são próximos, principalmente os familiares, que não está à toa ali, na maior parte das vezes, né? Na imensa maioria das vezes, não, são espíritos ligados que já estão, né, a diversas e diversas oportunidades aí, retornando juntos para poder aparar algumas arestas, né? Então, ele vai falar que, no decurso desse nosso degredo provação aqui na Terra, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para o suportar. Nesse degredo aqui, quando você estiver passando pela aprovação mesmo, né, quando estiver sendo ali uma prova difícil, né, tende essa consciência. Sede fortes e corajosos para o suportar. Durante as inquietações, as tribulações, afrontai os resolutos. Ou seja, vai para a sua prova, mas sabendo que tem um Deus que está junto contigo, que Jesus nunca desampara nenhum dos seus filhos, e que esse sentimento ele passa, como a gente disse, né? Já chegamos a esse consenso, consenso que é algo passageiro. Então a gente tem que ser resoluto. O que é resoluto? É ter aquela disciplina, falar, não, a minha missão é essa aqui. Nossa, mas é difícil, né, lidar com fulano, é difícil lidar com ciclano. A missão é essa, faça. Sem desculpas. O resoluto aqui é com relação a isso, sem desculpas. Se está no seu planejamento encarnatório, você dá conta, por mais que seja difícil. E isso eu falo agora para mim mesmo. Se está no seu planejamento encarnatório, você dá conta. Se você tem uma relação meio difícil, meio conturbada com o fulano, é porque você dá conta de perdoar ele. Porque senão você não ia vir aqui simplesmente planejado para ficar só angariando mais dívida. No seu planejamento encarnatório estão as coisas que você consegue resolver nesse momento agora. Por quê? Porque graças a Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, quem faz o nosso planejamento encarnatório não somos nós. São espíritos muito mais preparados, né? Então, daí a gente não consegue sequer seguir o cronograma, quanto mais montar esse cronograma. Graças a Deus que não somos nós que montamos. Mas aqui, mais uma vez, a orientação do Evangelho. Sede fortes e corajosos para suportar. Porque se está no seu planejamento encarnatório, e o Evangelho está, obviamente, nos falando sobre isso, é porque você dá conta. E vai falar mais, dura um pouco, o quê? Essas dificuldades, essas tribulações, essas inquietações, esses reflexos, essas impressões do espírito no nosso corpo, as impressões negativas, né, que isso gera. Então, vai nos dizer que esse sentimento, ele vai durar pouco e vai conduzir a companhia dos amigos, por quem chorais, e que, jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços, a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. O que ele está falando aqui? Às vezes essa saudade do mundo espiritual, às vezes essa saudade talvez de entes que já não estão mais aqui encarnados na Terra, ela vai se resolver. Tá? Você vai se reencontrar. É que a gente fica na expectativa, na ansiedade, mas vai acontecer. Agora, um dos primeiros exemplos disso aí que a gente vê no nosso lar ali é o próprio reencontro do André com a mãezinha dele. Passou anos e anos e anos, mas aconteceu? Aconteceu. A gente vai chegar lá. Né? Essa saudade, essas coisas, esses sentimentos, essas provas, essas inquietações, essas tribulações, elas não são perpétuas, gente. Tá? E vai chegar o dia
que a gente vai se libertar, sim, do corpo, né? E com a graça de Deus nós vamos, né, evoluindo aos pouquinhos, até chegar ao ponto de que em uma dessas encarnações a gente já chegue do lado de lá numa situação bem melhor já, e aí a gente vai ficar em regiões inacessíveis às aflições da Terra. Até porque as próprias aflições da Terra aqui, elas têm prazo de validade também. Nós estamos num planeta, e isso é sempre bom lembrar, que já está novamente passando por um momento de transição planetária. Nós já fomos um mundo primitivo, agora somos um mundo de provas e expiações, e vamos de novo passar por uma modificação aí na faixa vibratória do planeta todo, né, e de todas as pessoas aqui, para seguir mais um degrauzinho aí evolutivo, certo? Então, até na Terra mesmo, depois que passar para um mundo regenerado, as provas, as dificuldades já não são mais tão intensas. Mas tem muita gente aqui que está angariando ainda, e é por isso que a gente tem que dar valor no nosso planejamento encarnatório e na oportunidade, porque tem muita gente aqui que ainda está angariando só dívida, que talvez não consiga, né, no momento que o planeta passar por essa transição, continuar aqui. Vai ter que acontecer o quê? Assim como já aconteceu antes, ser degradado para um outro planeta que ainda esteja nessa condição de provas e expiações para poder passar pelos obstáculos que aquele planeta oferece. Porque aqui na Terra, por conta dessa evolução que vai ter aí, dessa transição de faixa de mundo, não vai ter mais disponível as provas que aquele espírito angariou para si. Aquilo que ele precisa passar não vai ter disponível mais na Terra. Por quê? Se tornará um planeta mais, com relação a provas e expiações, mais brando. Ah, mas o planeta vai mudar? Vai também, tá? Mas como influência da mudança dos espíritos que aqui habitam. Tá? Isso já está acontecendo, essa transição ela já está acontecendo já, né? Já está encaminhada, já é um processo que já se iniciou. E aqui a gente vê, né, François de Geneve, Cordels, não tem a data desse nosso texto aqui, mas a gente pode imaginar aqui o quanto que não é uma bênção, né, poder ter esse texto explicando sobre essa relação. Porque, veja, né, como eu disse, só o fato de ter essa informação, de saber que nós, enquanto encarnados aqui, estamos suscetíveis e vamos passar, porque ele falou ali que todos os homens, né, lembrem sempre do texto aqui, né, todos os homens passam por isso. Então, nós sabendo que nós vamos passar por isso, que já passamos diversas vezes, torna um pouquinho menos pesado. Porque, pelo menos, quando cai esse abatimento, a gente começa a lembrar, sabe? Isso já aconteceu comigo, de lembrar, falar, nossa, olha, eu estudei no Evangelho sobre melancolia, eu sei o que é isso que eu estou sentindo aqui agora. E como eu sei o que é isso que eu estou sentindo aqui agora, eu sei também que é passageiro. Fica mais fácil até você fazer uma oração. Senhor, eu sei que esse sentimento aqui, e isso cura, viu, gente? Não duvidem nunca do poder de uma oração. Senhor, eu sei que eu estou aqui com esse sentimento agora que eu não consigo nem definir ao certo, mas eu sei que isso não é meu. Né? Eu sei que isso vai passar. Eu sei que eu não vou viver com essa inquietação, com essa tribulação. Então, me dá as forças necessárias para passar por esse processo, né? Até que isso seja solucionado. Até que eu não tenha mais que sentir isso. E veja, quando a gente se dispõe a pedir, bata e será aberto. É simplesmente o cumprimento da palavra. Né? Quem disse isso não sou eu que estou dizendo, é o Cristo, né? Se a gente bater, se a gente souber pedir isso aí, tudo nos será dado. Esse livramento desse sentimento ali, isso aí acontece, né? A gente vê na prática, são os pequenos milagres que às vezes passam desapercebidos, mas quando a gente pede, quando a gente está abatido, quando a gente está cansado, a gente pede, a gente recebe. Tá? O nosso estudo, no próximo item, aí, só relembrando, nós vamos continuar aqui nas provas voluntárias do verdadeiro silício, no item 26. Tá? Alguém quer adicionar algo? Ficou alguma dúvida? O que vocês acharam desse item 25 aqui, sobre a melancolia? Temos um tempinho aí ainda para discutir.
Muito bom, Wellington. É assim, é, uma questão assim, só para a gente lembrar, né, que a gente vive em constante associação, né? Então, assim, a gente vive interagindo mente a mente, né? Tanto de encarnado para encarnado, como também de encarnado para desencarnado. Então, assim, quando esse sentimento, essa tristeza, né, chegar, então, que para a gente ter esse cuidado, né? Porque a gente sabe, né? Então, quando a gente demorar nela, então a gente começa, né, pelo princípio da afinidade, a atrair também irmãos nessa mesma sintonia, né? Então, assim, só para a gente, é um alerta só para a gente ter esse cuidado. Sim. E uma coisa que você falou também, Edina, com relação que vou aproveitar aqui o link da sua outra fala ainda, a questão do exercício físico, viu, gente? Começa a se sentir muito assim, tá perdurando por muito tempo, vai e faz alguma atividade física, porque isso ajuda no nosso organismo físico aqui e ajuda também na questão espiritual, tá? No nosso organismo físico, porque o nosso organismo, se você sair para fazer uma caminhada, por exemplo, de 30 minutos, 20 minutos que seja, você já estimula o processo de produção de algumas substâncias que te dão sensação de dever cumprido, sensação de saciedade, muitas vezes a sensação mesmo de contentamento, de felicidade, né? Você faz uma caminhada, o seu organismo já começa a ser estimulado a produzir essas substâncias, tá? Por que eu estou falando isso? A gente falou, né, brevemente aqui, não dá nem para aprofundar muito, mas sobre a questão da depressão. Gente, a depressão, ela é considerada uma doença metabólica. Eu consigo identificar hoje, assim, 3 pilares, não são só esses 3, tá? Os estudos que tem hoje em dia são mais avançados, eles falam em 5. Mas eu tenho, para mim, 3 que são, assim, indiscutivelmente fundamentais na questão da depressão, que é prática de exercício físico, sono regular e alimentação, tá? Se você quiser entrar em depressão, descuide dos 3, que é certeza, isso eu garanto. Se não fizer atividade física, não cuidar, não cultivar um sono de qualidade e não cuidar da alimentação, o seu metabolismo vai te levar a uma depressão. Tá? É o corpo que vai fazer o seu próprio metabolismo, né? Ele vai deixando aos poucos de funcionar e de produzir aquilo que você precisa para não estar em depressão. Lembrando Então, também da parte espiritual, né? Cuidar muito da sintonia espiritual, como já foi dito também. Sim, Esse sim. pensamento é seu? Você está triste? Você tem algum motivo para você estar triste? Sim. Se não tiver, né? Porque às vezes tem, todo mundo tem. Se não tiver, Sim, e aí é natural. vamos vigiar, não é orar e vigiar, é vigiar e orar, né? Então vamos vigiar muito por causa do que, acho que foi a Edina também que citou, né? Dos nossos pensamentos, da afinidade espiritual, né? Porque somos Sim. cercados o tempo todo e sofremos influenciações boas e más o tempo todo. Então, temos que ter cuidado muito com a sintonia da gente também derruba também. Então, além Esse desses aí 3 pilares seu, a parte espiritual também. Não descuidar, Sim. porque as doenças vêm mais por parte do espírito mesmo. Nesses pilares aí que eu disse, até nos estudos que tem hoje em dia, científicos, tá? Da área da saúde, desses estudos que consideram 5 pilares, um deles é esse. É que aqui, no meu, né, eu incluo aí a alimentação como a alimentação espiritual também. Mas não é só uma alimentação espiritual, né? A alimentação espiritual ela é mais ampla, né? A gente se nutre de pensamentos, de atitudes, a gente se nutre de frequências que a gente entra. Então, isso também está relacionado. Mas veja, também é uma questão metabólica. Só que aí é uma metabólica do espírito, né? Isso é Vai útil. refletir. E trabalhar e ocupar Sim. a mente com coisas boas, né? Porque muitas Sim. pessoas também ficam alimentando É igual, pensamentos ruins, né? sim. Ou seja, É junta. igual quando você tem uma noite boa de sono, que você tá, né? Pede um sono útil, que você dorme, você acorda bem, acorda disposto.
Se você acorda cansado, mal-humorado, com certeza você não estava em boas companhias durante o seu sono também. Então, durante o sono também tem que vigiar. Pedir o sono útil, tá orando antes de deitar, orar antes de deitar, orar a hora que levantar. A oração, né? Essa ligação que a gente tem com a espiritualidade superior é uma proteção. Sim, com certeza. Bom, então é isso, gente. Mais alguém quer adicionar algo? Nós demos o nosso tempo de hoje. Deu para, acho que, adentrar bastante nessa questão da melancolia, né? Deu para participar, deu para a gente entender bastante esse tema, né? Continuando ali no nosso próximo estudo, nesse item 26, vai falar sobre também, novamente, essa questão. Mudança de paradigma, gente. Mudança do olhar que a gente tem. Não vê mais com o olhar do corpo limitado. Vê realmente o que é útil sob o olhar do espírito imortal que somos. Tá? Vale muito a pena a gente fazer sempre esse exercício aí, porque resolve muita coisa realmente. Tá? Tira muitas dúvidas, evita da gente ficar caindo em erro. Tá certo? É que a gente tem que ir desenvolvendo, né, essa habilidade. A gente, infelizmente, não tem isso ainda, né? A gente vai desenvolvendo. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença de cada um que esteve aqui hoje. Pedir também as bênçãos sobre todos aqueles que vão assistir depois desse nosso estudo aqui. E desejar a todos uma boa noite, uma ótima semana. E não esquecendo, né, já aproveitando aqui para lembrar que nós temos nosso estudo aqui na quarta-feira também. Tá certo? Muito obrigado a todos e uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos.